Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Também deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te mostro na prática como funciona o processo de produção de uma bolsa totalmente autoral. O link com as informações está aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. No projeto dessa semana, eu optei por utilizar esse fio aqui, que é um novo fio de malha premium da Círculo. Ele é um fio que tem 94% de poliéster e 6% de elastano, tem 25 centímetros de espessura e vem 140 metros. A cor que eu estou utilizando é o Floresta Selvagem, aqui não diz tudo, que é um verde e é bem bonito. E eu vou experimentar pela primeira vez esse material no macramê e vamos ver qual vai ser o resultado. Para começar, eu tenho aqui um fio de 2 metros, que vai ser a base da primeira parte, onde eu vou posicionar os primeiros fios. Então, eu vou dividir esse fio ao meio. Vou prender ele aqui, nessa metade. Eu estou utilizando aqui como base um pedaço de isopor, ou esferovite, como é conhecido aqui em Portugal, que é onde eu consigo prender os alfinetes, tá? Daí eu vou esticar aqui o fio assim, na horizontal, e vou prender das duas pontas. A partir aqui do centro dessa medida, eu vou posicionar os próximos fios aqui sobre esse fio de base, prendendo com uma laçada inicial. E eu tô utilizando aqui agora fios de 1,80 m. Então, eu vou posicionar o primeiro fio de 1,80 m, eu vou dobrar ele ao meio, e aqui na metade eu vou passar por baixo desse fio, vou fazer assim essa laçada, vou passar a laçada por cima e passar as pontas por dentro dessa laçada aqui, ajustar e criar minha primeira laçada inicial. Vou pro próximo fio e vou continuar repetindo esses passos. Eu vou dobrar o fio ao meio e agora aqui tá o centro, eu vou colocando um de um lado e um do outro, tá? Então, eu vou posicionar mais um aqui. Vou continuar repetindo esse processo até eu posicionar 11 fios aqui sobre esse fio de base. Nesse projeto, eu quero criar uma trama com 12 centímetros de largura. Então, eu posicionei aqui 11 fios, mas ainda não cheguei nos 12 centímetros. Então, eu vou posicionar mais 2 para que eu chegue perto dessa medida que eu desejo, tá? Eu quero que a minha peça, a minha bolsa, ela tenha 12 centímetros de largura. Então, eu vou acrescentar aqui mais 2 fios, um de cada lado. Fios de 1,80 m. Então, eu cheguei aqui, olha, agora eu tenho os 12 centímetros que eu preciso de largura. E para continuar, eu agora vou puxar essas pontas aqui do fio de base para baixo. Então, eu vou pegar o meu alfinete e vou prender aqui no fim das laçadas para segurar o fio de base e vou puxar ela para baixo junto das outras pontas, tá? Porque elas vão ser, essas duas pontas, elas vão ser utilizadas também para tecer a trama. Eu vou prender aqui. E agora eu vou começar a tecer uma sequência de nós quadrados. Para eu fazer essa sequência de nós, eu vou utilizar
sempre de 4 em 4 pontas. Aqui nesse caso eu vou utilizar essa ponta que é do fio de base, uma laçada com 2 pontas nessa laçada e a próxima ponta da próxima laçada que eu tenho aqui, tá? Para tecer o nó, eu preciso de 4 pontas para tecer esse nó e eu vou usar as 4 pontas que eu tenho aqui no início. Eu vou tecer aqui o meu nó quadrado. Eu já criei aqui o primeiro nó. Agora eu vou repetindo essa sequência até chegar aqui no final. Então eu pego sempre 4 pontas. Uma dessa última laçada que eu usei aqui, só uma ponta para tecer esse primeiro nó. Uma laçada inteira com 2 pontas e uma próxima ponta da próxima laçada. Vou tecer aqui agora o último nó. Com as últimas 4 pontas. E eu tenho a primeira sequência concluída, com 12 centímetros de largura, tá? Agora eu preciso criar uma trama de nós quadrados intercalados. E para isso, eu preciso agora, na próxima fileira, criar mais uma sequência de nós intercalados a essa fileira aqui anterior. Então, a cada 2 nós, eu vou criar um novo nó embaixo entre eles. Então, eu tenho aqui os 2 primeiros, eu vou criar aqui no meio um novo nó. Então, eu tiro essas 2 pontas aqui que eu não preciso delas. Eu vou utilizar só as pontas aqui centrais. Então, 2 de cada nó, eu crio um novo nó aqui no meio. E esse é o nó intercalado. Eu tenho aqui 2 nós anteriores e tem um novo aqui no meio feito com as pontas desses 2 anteriores. Então, eu vou repetindo esse processo até eu completar essa fileira. A cada 2 nós eu crio um novo. Então, eu pego 2 pontas desse, 2 desse e crio um novo aqui no centro. Criei aqui a fileira de nós intercalados, agora eu vou continuar criando novas fileiras intercaladas. Eu vou repetir agora essa aqui de cima para criar essa mesma quantidade de nós aqui embaixo
Agora eu uso as duas pontas desse primeiro nó lá de cima, porque eu vou fazer um novo aqui embaixo, na mesma direção, tá? Eu uso duas pontas daqui e duas pontas desse nó intercalado da segunda fileira, essas 4, e eu crio um novo nó aqui embaixo. Criando aqui esse elo, aqui na lateral, que depois a gente vai utilizar para costurar e unir todas as partes. Daí agora eu continuo criando os nós intercalados assim como eu fiz aqui, então eu pego duas pontas de cada nó e crio um novo nó embaixo no centro deles. Finalizei aqui a sequência e desse lado eu repeti o mesmo processo que eu fiz desse lado aqui, criando o elo, que depois eu vou utilizar para fazer as amarrações, tá? Agora eu vou seguir repetindo essas sequências, então eu crio sempre uma fileira intercalada à outra, vou criando a trama até eu conseguir uma trama com cerca de 20 centímetros de altura, tá? Então eu vou criando aqui essa trama até ter 20 centímetros de altura de trama criada. Finalizei aqui a primeira etapa, a trama ficou com 20 centímetros, tá? Então até aqui a última fileira tem 20 centímetros. A trama ela tem que ser finalizada com uma fileira que vai de uma extremidade à outra, tá? E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 fileiras no total, para chegar nesses 20 centímetros. Agora eu vou fazer uma segunda parte parecida com essa, só que quase com o dobro do tamanho, tá? Pra gente poder criar a segunda trama, que vai formar, na verdade, outras duas partes. Agora eu vou começar a fazer a segunda parte, então aqui eu vou usar fios um pouco maiores para eu conseguir criar a trama maior, mas o processo de montagem vai ser o mesmo. Eu vou pegar aqui o fio de 2,80 metros que vai servir de base para eu fazer as laçadas. Vou dividir ele ao meio. E aí sobre esse fio eu vou posicionar 13 fios de 2,70 metros, tá? Vou repetir o mesmo processo que eu fiz na primeira parte. Eu vou dividir o fio ao meio e prender com a laçada inicial ali no fio de base. Então eu passo aqui todos os 13 fios e depois faço a mesma sequência de nós, exatamente igual.
Posicionei aqui todas as laçadas, agora eu vou puxar aqui novamente o fio de base para baixo, para junto das outras pontas. E aí eu preciso ajustar essa primeira sequência aqui, pra gente ver se tá do mesmo tamanho. Eu preciso que as duas fiquem com a mesma medida, tá? Tem que pôr tudo igual. E agora eu vou criar uma sequência exatamente como eu fiz aqui. Vou seguir os mesmos passos dessa primeira parte. A única diferença dessa primeira trama para essa que eu vou fazer agora é que eu vou criar aqui uma trama com 36 centímetros de altura, tá? Então, ao invés de ser só 20, como eu fiz aqui, eu vou criar 36. Fiz aqui a parte maior, ficou com 36 centímetros de altura. E agora eu tenho aqui as duas partes, essa aqui é de 20 e essa de 36. Eu preciso agora contar a mesma quantidade de fileiras que eu tenho aqui nessa parte de 20, aqui nessa maior, e marcar com um alfinete. Porque o que vai acontecer aqui agora? Nós temos que fazer o acabamento dessa ponta maior aqui embaixo, porque ela vai ser aplicada dobrada, assim. Pra gente criar aqui um bolso na frente da nossa peça, tá? Então, essa aqui vai ser a parte da frente da bolsa, essa aqui vai ser a parte de trás. E aí, na parte da frente, a gente vai ter esse bolsinho aqui externo. Então, pra criar esse bolso, eu preciso contar primeiro a mesma quantidade de nós que eu tenho nessa parte menor, porque a gente vai fazer o encaixe delas duas, elas precisam ficar no mesmo tamanho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. São 27. Eu vou contar aqui também. Deu aqui. Eu vou marcar aqui com o alfinete. E eu já tenho as duas partes com a mesma medida, tá? Aí a minha dobra, ela vai ser feita aqui, na fileira que tá intercalada a essa aqui dos 27 nós, tá? Das 27 fileiras. Então, a dobra vai ser feita assim. Bem aqui onde tá marcado o meu alfinete. Na verdade, na fileira de baixo, que é intercalada, tá? Aí, pra eu finalizar essa parte, eu vou finalizar com uma sequência de festonês pra fazer o mesmo acabamento que eu tenho aqui no início, tá? E agora eu preciso fazer essa sequência pra que o festonê fique pro lado direito. Então, eu preciso que o acabamento do festonê, esse acabamento aqui, ele fique pra esse lado aqui de cima. Então, essa é a parte que vai ficar pra fora. Eu vou pegar a minha trama. Vou posicionar ela aqui de forma que a parte que vai ficar pra fora fique pra cima, tá? Pra eu fazer o meu acabamento dos festonês aqui agora. Eu vou cortar, eu tenho aqui duas pontas maiores, que são da minha trama, que passam aqui por dentro desses nós das laterais, das extremidades, que eles não são tecidos, então eles acabam não sendo usados pra nada e aí não tem consumo. E aí sobraram essas duas pontas maiores. Eu vou utilizar essas pontas para fazer o acabamento aqui, tá? Então, eu vou cortar uma delas.
Eu vou tirar aqui dessa ponta, vou deixar a partir aqui do nó 15 centímetros aqui nessa pontinha e vou cortar o restante, tá? Então, vou medir aqui 15, que é só o suficiente para eu fazer aqui os nós e o acabamento. E aí eu vou usar esse restante aqui, essa ponta, como base para eu tecer a sequência de festonês que eu vou fazer aqui. Então, eu vou dividir esse fio ao meio e vou posicionar ele aqui no meio, a metade dele no meio da minha trama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o meio. Então, eu vou prender ele aqui. É só pra ele ficar posicionado de forma centralizada, tá? Eu tenho aqui a metade na metade, a metade do fio na metade da largura da trama. Agora, com o outro alfinete, eu vou prender aqui desse lado, que é onde eu vou começar a tecer os festonês. É só pra eu ficar com esse fio centralizado aqui nessa trama, porque depois eu preciso, essas pontas que vão sobrar aqui, eu vou precisar delas. Aqui, esse fio que eu cortei, ele ficou com mais ou menos 80 centímetros, tá? Agora eu vou começar a tecer a sequência de festonês, eu vou usar esse fio aqui que eu coloquei como base. E eu vou fazer um festonê da seguinte forma. Eu não vou utilizar todas as pontas que eu tenho aqui na trama pra tecer a sequência de festonês, tá? Das 4 pontas que eu tenho em cada nó desse, eu vou usar só 3. Então, essas duas que tem aqui no centro, dessas duas eu vou utilizar só uma. Eu sempre vou pular uma delas, tá? Eu vou deixar por baixo pra depois eu fazer os acabamentos. Então, de cada um desses nós, eu só vou usar 3 pontas deles pra tecer os nós festonês que eu vou fazer aqui nessa sequência. Então, eu vou começar aqui o primeiro nó e vou fazer, com a primeira ponta, eu vou fazer o primeiro festonê. Agora eu vou continuar aqui, vou criar mais 3 festonês com as pontas desse nó. Vou pular uma ponta aqui do centro e vou utilizar a última desse nó para fazer o terceiro festonê. Fiz aqui 3 laçadas de festonês e sobrou uma ponta, tá? Agora eu vou repetir isso até chegar aqui no último nó. Sempre utilizando só 3 pontas. Então, eu pego a primeira ponta do nó. A próxima, aqui do centro. Vou pular uma e vou pegar a última. Com isso, eu vou criar menos nós e vou criar menos trama aqui nesse espaço que eu tenho. Porque se eu crio os 4 nós, eles acabam ocupando mais espaço do que a largura do meu nó aqui. Então, essa trama acaba ficando mais larga do que a largura que eu tenho aqui da trama de nós quadrados. Por isso é que eu pulo sempre um fio. Finalizei aqui a sequência. Tá vendo como ela encaixa assim, mesmo na largura da trama que eu tenho de trama? Se eu tivesse feito mais nós, com todas as pontas, ela teria ficado um pouco mais larga e aí
ficaria mais difícil de conseguir encaixar ela aqui na medida que eu preciso, tá? Vai ficando muito grosseiro. Aí agora eu vou fazer o acabamento dessas pontas pela parte que vai ficar interna. Então, no fim, a nossa trama ela vai ficar assim, quando a gente dobrar, com os dois acabamentos do festonê, tá vendo? Um aqui, esse que eu fiz agora, embaixo, e o de cima do início, tá? Das laçadas. Aí fica as duas pontas com acabamento. Eu agora vou fazer aqui o acabamento dessas pontas, aqui que sobraram. A gente puxa tudo aqui pra trás. Eu separo aqui as pontas que eu usei de base do festonê, tá? Porque depois eu vou utilizá-las pra fazer uma amarração. Jogo aqui tudo pra trás, assim. E agora, o acabamento dessas pontas eu vou fazer passando por dentro dos nós. Aí, pra fazer o acabamento aqui dessas pontas, eu faço assim. Vou jogar pra trás pra ficar mais fácil. Aquela ponta que eu não utilizei pra poder tecer aqui a sequência dos festonês, sabe? Aquela ponta de cada nó que eu pulei aqui, ela tá saindo aqui de dentro desse nó. Eu vou pegar e vou puxar essa ponta por dentro do nó que tá intercalado na fileira de baixo, tá? Então, aqui tá a ponta, ela sai de dentro desse nó aqui. Como ela não foi usada pra tecer nada, eu puxo ela aqui por baixo, passo por dentro do nó mesmo, e puxo ela aqui pra essa sequência que tá intercalada dos nós aqui embaixo, tá? Vou fazer a mesma coisa com a ponta aqui de cima. No próximo nó da fileira de baixo, eu puxo ela aqui por dentro. Eu tô usando uma agulha de crochê pra facilitar, tá? E vou fazer isso com todas essas pontas que eu não utilizei na sequência de festonês. E aqui na última eu vou passar, não tem problema se tiver em algum momento que passar 2 fios pelo mesmo nó, tá? Eu já não vou ter mais fios, então esse aqui eu vou ter que passar 2. Eu já fiz aqui o acabamento dos fios que não foram utilizados nessa sequência aqui de festonê, tá? Então esses aqui eu já não preciso me preocupar com eles. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essas pontas aqui que eu teci o festonê. Eu vou passar 3 pontas que são referentes a esse nó aqui por dentro do próprio nó, tá? Então eu vou voltar com elas por dentro do nó aqui embaixo. Então eu passo a primeira. Essa ponta aqui é a ponta do fio de base que eu usei pra tecer os festonês, tá? Eu não preciso fazer o acabamento delas porque eu vou usar pra outra coisa. Então, eu já fiz aqui o acabamento das 3 primeiras pontas, que foram referentes a esses 3 nós aqui do festonê, das pontas desse mesmo nó aqui por onde eu passei elas aqui por trás, tá? E eu vou fazendo isso até eu chegar aqui no final. De 3 em 3 eu vou colocando em cada nó. Então, nesse nó aqui eu ponho as 3 pontas referentes a ele. E vou fazendo isso até o fim. Finalizei aqui o acabamento dessas pontas. Agora, antes de cortar, eu vou aplicar a cola. Eu tô utilizando aqui a cola pano, ela é uma cola pra tecido.
E para fios de malha funciona melhor, tá? Principalmente para esses fios que são mais sintéticos, que não tem composição de algodão. Como essa cola tem esse biquinho aqui, que fica mais fácil de acessar por dentro dos nós, eu prefiro esse tipo de embalagem, porque aí eu consigo fazer a aplicação da cola aqui por dentro. Então eu coloco aqui o bico dentro do nó, por onde eu passei os fios, e aplico a cola lá por dentro, porque aí eles ficam presos por dentro desse nó. Não tem o risco dessas pontas se soltarem, tá? Que vai garantir que o acabamento fique perfeito e você não tenha nenhum problema. Então faça isso em todos os nós por onde foram passados os fios, incluindo esses aqui de baixo, da fileira de baixo, tá? Aqueles primeiros. Já fiz aqui a aplicação, agora eu vou cortar as sobras. Então eu posso cortar aqui essas pontas bem próximas do meu nó, por onde elas saem aqui. E aí eu tenho essa parte aqui já finalizada. E o acabamento na parte da frente, ele vai ficar assim. Na hora que nós fizermos aqui a dobra, as duas partes ficarão com o acabamento igual. Aqui o início e aqui o final. Agora eu vou usar essas pontas que sobraram aqui pra prender essas duas partes. Então eu vou fazer aqui a dobra. Eu tenho aqui a marcação do alfinete, onde eu tenho as duas partes com o mesmo tamanho, certo? Então eu vou fazer essa dobra aqui. A marcação do alfinete tá aqui. Eu vou dobrar aqui nessa fileira que tá intercalada, tá? Desse jeito. Porque aí eu vou ter uma quantidade de elos aqui por igual. E agora eu vou utilizar essas pontas para poder fazer essa costura e fechar aqui essa parte, tá? Para depois nós irmos para as laterais, para a união dessas duas partes. Então aqui eu pego a minha ponta, eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria, posiciono nó com nó, a partir aqui da minha dobra, para que eu tenha elo com elo aqui das duas partes, para que eu possa fazer a costura por igual. Eu tenho aqui elo com elo aqui, mas eu tenho essa ponta que sobe pro elo de cima, tá? Que não é um nó, mas que ele casa aqui com esse elo de cima. Então eu vou começar passando por aqui. Eu vou passar de volta pelo elo inicial que a gente faz aqui em cima, no início que cria, pra fazer essa amarração aqui. E aqui vai ser uma amarração simples, eu vou passar de um lado pro outro, passando por dentro do elo aqui. Eu não quero que essa costura ela fique aparente aqui por cima, porque depois a gente vai fazer a união dessas duas partes com uma trama aqui, e ela tem que ficar bem disfarçada. Então eu só vou passar de um lado pro outro aqui. Então eu passo desse lado aqui, eu vou passar o fio aqui por cima, ele vai ficar por cima desse elo que já existe aqui. Aí eu passo aqui por dentro do elo de um lado e do outro lado e puxo. Faço a mesma coisa do outro lado. Sem puxar demais para não repuxar a trama, tá? Não precisa fazer uma trama muito apertada aqui. Aqui no final eu vou voltar com o fio, como se eu fosse voltar fazendo a costura até em cima. Só que eu vou voltar só um elo e vou passar aqui por dentro e vou jogar aqui pra dentro da trama pra fazer o acabamento. Então ele vem, eu vou tirar esse alfinete aqui que era a marcação. Ele vem aqui pra dentro. E aqui eu vou fazer um nó.
eu passo a ponta por dentro da trama e faço um nozinho só para prender aqui esse fio. Passei aqui a ponta por dentro de um nó da trama e faço aqui uma laçada para fazer um nó, tá? Aí eu corto a sobra. Essa primeira costura aqui é só pra gente prender, deixar essas duas partes aqui unidas, tá? Já no formato que a gente precisa. Pra depois, na hora de fazer a união aqui dessas duas partes, que são as maiores, que são a base da peça, pra ficar mais fácil. Então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vejo se tá na mesma linha. E aí eu posso seguir fazendo a costura. Só que com essa primeira parte eu já teria uma bolsa se eu quisesse. Dá até pra fazer aqui uma abinha, ó. Já poderia se transformar em uma peça aqui. Colocaria um botão e ficaria uma carteirinha. Agora, com as duas partes finalizadas, a gente vai pra parte lateral. Então eu vou acrescentar aqui alguns fios pra eu começar a tecer essa parte que vai unir uma parte da frente com a parte das costas. No caso, essa é a frente e essa é as costas. E criar aqui essa parte lateral, tá? A trama da lateral. Então eu vou começar por um lado e a gente vai fazer assim. Eu vou incluir aqui 4 fios. 4 fios de 1,80 m. Então eu vou passar aqui o primeiro fio aqui nesse elo, nessa parte aqui que tem o bolso. Eu vou passar o primeiro fio aqui nesse primeiro elo que forma da laçada com a laçada do nó aqui, tá? Não é nesse elo que é formado entre uma fileira e outra, é nesse primeiro aqui. Então, eu vou pegar o fio e vou passar aqui por dentro. Aí, agora eu vou posicionar esse fio pela metade. Então, eu uno aqui as duas pontas e vou ajustando ele até ele ficar aqui com o centro na trama. Então, aqui é a metade dele, da medida. Então, eu já tenho aqui o primeiro. Agora, eu vou posicionar mais um fio dessa mesma forma nesse próximo elo aqui. Então, agora eu vou no elo entre uma fileira e outra, tá? Então, eu passo aqui um fio, posiciono ele também pela metade da medida. E com esses dois primeiros fios que eu coloquei aqui, eu vou criar um nó. Então, eu pego os dois fios e faço aqui um nó. Eu já tenho aqui o primeiro nó. Agora eu vou criar mais outro nó desse, só que na outra parte. Então eu venho aqui nesse outro lado, aquela primeira parte que a gente fez, que não tem o bolso, e vou prender também os fios da mesma forma que eu fiz aqui. Primeiro nesse elo que forma aqui em cima, entre a sequência das laçadas e o nó. Depois o próximo fio aqui nesse elo, no próximo elo entre as fileiras. E vou criar aqui também um nó quadrado com esses dois fios. Então eu já tenho aqui os fios que eu preciso para criar minha parte lateral incluídos. O que a gente vai fazer aqui agora é criar uma trama de nós quadrados, porque a ideia
é dobrar essas primeiras 3 fileiras aqui e criar uma parte superior. Aqui a gente vai fazer um ângulo, tá? Então, a partir desse nó que eu tenho aqui, eu vou criar uma sequência de nós. Agora, eu dobro para esse nó vir aqui para ficar paralelo à trama, dessa forma. E agora eu vou passando esse fio aqui da extremidade do nó por dentro dos elos. Então, eu vou pegar esse fio aqui desse lado, esse fio aqui mais próximo da trama, eu vou passar ele aqui por dentro do próximo elo que eu tenho. Então, aqui eu prendi os fios, aí eu tô no próximo aqui, eu vou puxar esse fio do nó aqui por dentro. E com ele aqui preso, eu vou tecer mais um nó quadrado aqui na sequência. Um nozinho aqui na sequência desse primeiro que eu já fiz. Então, ficou assim, ó. Eu já tenho aqui 2 nós, o primeiro e o segundo, sendo que eu prendi a ponta daqui, entre o primeiro e o segundo, eu passei a ponta aqui pela trama. Daí, agora eu vou repetir o mesmo processo. Antes de criar o próximo nó, eu vou passar novamente pelo próximo elo que eu tenho aqui. Então, eu passei por um aqui, agora eu tô passando pelo segundo. Então, eu passei por aqui e agora eu vou fazer novamente um nó. Pronto, criei o terceiro nó. Então, já tenho aqui, tá criando aqui uma volta e uma trama na parte lateral. Então, eu tô criando uma curva. Eu fiz aqui uma curva seguindo a minha trama inicial aqui, tá? Isso será uma abertura que nós vamos fazer depois, o acréscimo aqui de um fecho zíper, tá? Porque ela vai ter a abertura em fecho zíper, que vai correr daqui da lateral, passar aqui por cima e vai terminar aqui do outro lado da outra lateral, tá? Então, a abertura dela será assim, com o fecho de correr, um fecho zíper. Eu vou criar mais um nó, então eu vou passar novamente pelo elo aqui. Porque eu preciso criar aproximadamente, porque eu preciso criar aqui uma trama de aproximadamente 5 centímetros. Então, eu vou criar mais um nó e eu acho que com mais um já vai dar. Que vai ser a abertura aqui da minha trama, na parte lateral. Aliás, a abertura da bolsa na parte lateral. Criei mais esse, agora eu vou criar mais um nó. Então, eu vou passar novamente, vou puxar aqui o fio por dentro do elo. Vou fazer mais um nó aqui. Então, eu criei 1, 2, 3, 4, 5 nós aqui nessa parte lateral, tá? Desse primeiro lado. Agora eu vou repetir isso aqui desse outro lado da mesma forma. Vou repetir do mesmo jeito. Eu dobro esse nó aqui pra dentro assim, faço o ângulo de 90 graus aqui da dobra e vou passando a ponta aqui da extremidade por dentro dos elos e criando os nós. Vou criar a mesma quantidade de nós. Passo pro próximo e vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui nessa primeira parte, tá? Então, eu vou criar uma sequência de 5 nós. Aqui nessa parte, agora a gente tem que passar o fio, quando chegar aqui na altura do bolso, nós temos que passar por entre os elos das duas partes, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro não que eu consigo passar, sem problema. Então, eu vou passar aqui no primeiro.
Eu já tenho aqui 4 nós. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que fazer mais um. E agora, para fazer aqui o último, eu preciso passar, eu vou ter que passar o fio por entre os 2 elos que eu tenho aqui, tá? Pra poder, entre o elo dessa trama de cima e o elo da trama de baixo. Pra que ele fique bem preso. E aí eu já tenho os 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma que eu tenho do outro lado. Então eu tenho 2 tramas iguais. Agora eu vou unir essas 2 tramas. Então eu vou começar a criar e fechar essa abertura lateral, tá? Pra criar toda a lateral aqui, o restante da lateral da minha peça. Aí agora eu vou intercalar um nó central, 2 nós intercalados. Um nó central, 2 nós intercalados. Um nó central, 2 nós intercalados. Então pra unir eu vou criar aqui um nó. Eu pego 2 fios de cada parte. Deixa eu colocar aqui um suporte aqui no meio, pra ficar mais fácil. Então eu pego 2 fios desse lado da trama, com 2 fios desse outro lado da trama, das sequências de nós que eu estava fazendo, e vou criar um nó quadrado aqui no meio, unindo essas 2 partes. Assim. E aí eu fecho aqui essa abertura. Depois eu vou colocar o fecho zíper aqui, e aí eu vou ter toda essa parte fechada. Aí pra criar os outros próximos 2 nós, eu tenho que continuar passando agora os fios aqui pela lateral pra unir essas partes. Então eu passo aqui o fio da extremidade do nó aqui, antes de criar um novo nó quadrado aqui embaixo. Nó de um lado, agora eu vou fazer do outro lado. Aí aqui agora, então aqui agora eu vou passar, né, pela lateral. E vou fazer aqui um nó quadrado desse outro lado. Então eu passei aqui por dentro dos 2 elos dessas 2 partes que foram costuradas, tá? Fazer uma amarração toda junto. Então, eu tenho o primeiro nó central aqui, que foi a união. Tenho 2 nós. Aí agora eu vou criar mais um nó central aqui, intercalado. Vou dobrar assim que eu acho que vai ficar mais fácil. Aí agora eu vou criar novamente 2 nós, então eu passo um fio aqui pelo próximo elo. Do outro lado eu faço a mesma coisa, eu passo aqui por dentro dos próximos elos e crio novamente 2 nós aqui embaixo, ajustando bem. Já passei aqui o próximo, então eu já fiz aqui o nó do centro e já vou pra próxima. E agora eu vou seguir até chegar lá embaixo, até terminar os elos que eu tenho aqui nessas partes laterais e completar essa trama.
Então, eu já cheguei aqui no fim, eu vou puxar aqui o último fio para fazer o último nó. E aí eu já tenho essa primeira parte lateral finalizada. Eu criei a trama até aqui, chegar no final para ela ficar na mesma altura das outras duas tramas maiores. E aí ela vai ficar assim, desse jeito. Eu tenho aqui já a abertura para eu aplicar o fecho. Ele vai ser aplicado daqui até o outro lado. Eu vou repetir esse processo de montagem aqui agora. Do outro lado, vou incluir mais 4 fios, assim como eu fiz aqui. Então, eu vou incluir 2 de um lado, 2 do outro, desse lado aqui. E vou repetir o mesmo processo e fechar aqui essa outra parte. Tá feito um lado, tenho 5 nós aqui, agora eu vou fazer o outro. Bom, agora eu já fiz aqui a primeira etapa, agora eu vou começar a fechar aqui a trama. Então, eu vou primeiro unir aqui no meio.
Pronto, então eu tenho aqui as duas partes laterais já finalizadas. Ela fica aqui com essa abertura em cima, tá? Que é onde eu vou costurar depois o fecho, o zíper. Então depois eu venho e coloco aqui o fecho. Eu vou colocar esse aqui de forma provisória porque é o que eu tenho aqui em casa. Mas eu vou costurar ele aqui por toda a volta dessa abertura, aqui pela parte de dentro, para que ele fique com esse fechamento em zíper. E aí, pra gente finalizar aqui embaixo, o fundo, nós vamos fazer da seguinte forma. Para eu criar o fundo, eu agora vou continuar criando essa trama aqui da lateral, de 2 nós e um intercalado, uma sequência de 2 nós, uma sequência de um nó intercalado. Prendendo aqui, então eu vou continuar fazendo essa trama até metade dessa parte, e depois eu venho do outro lado e faço a outra metade. O que eu vou fazer aqui? De um lado, eu vou continuar prendendo o fio como eu vinha fazendo aqui. A gente vai passar o fio por dentro da trama, vai fazer a trama. Depois passa o fio de novo por dentro da trama, até chegar aqui na metade dessa medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Eu vou criar a trama até aqui no terceiro nó, desse lado, e depois eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. E esses fios aqui dessa parte de trás, das pontas que sobraram, nós vamos utilizar eles para fazer a amarração e fechar o restante do fundo no final, tá? Então, de um lado eu vou criar a trama continuando prendendo ela aqui. Do outro lado eu só vou criar a trama normal, criando aqui os elos na lateral da trama, que depois eu vou utilizar para amarrar essas pontas. Eu vou mostrar porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, para começar, eu tenho aqui as pontas referentes a essa sequência aqui da lateral. Eu vou começar criando um nó quadrado aqui no meio, intercalado a esses dois que eu criei aqui por último. Aí agora, eu vou criar a próxima sequência de nós aqui, de 2 nós. Então, desse lado aqui eu vou fazer um nó. Criando aqui esse elo, que é o elo que eu vou utilizar depois para fazer essa amarração aqui do lado. E aqui desse outro lado eu vou criar um nó, só que antes de criar esse nó, eu vou passar essa ponta desse fio aqui da extremidade, eu vou passar essa ponta por dentro do elo que tem aqui, que é o elo que sobra da dobra que eu fiz aqui dessa parte da frente. Então, eu tenho aqui as duas partes da trama da frente, certo? Na hora que eu dobrei ele aqui embaixo, sobrou um elo aqui na dobra entre essa fileira e essa de cá, um elo da fileira que dobra aqui no meio, tá? Esse elo aqui de baixo. Então, eu vou passar primeiro por dentro desse elo que tem aqui, e aí eu vou criar o nó quadrado aqui, completando essa sequência de 2 nós. E ele já fica ali preso. Daí agora eu vou criar novamente o nó aqui do centro, intercalado, tá? Vai ser sempre essa sequência, 2 nós, um nó no centro, 2 nós, um nó no centro. A mesma que a gente veio fazendo aqui na lateral, tá? A mesma trama. Agora eu vou criar aqui novamente o nó da extremidade, sem prender em nada, só criando aqui o elo que eu preciso depois para fazer as amarrações. E agora eu vou pra cá, pra parte da trama. Então, eu vou pegar aqui o fio novamente, vou colocar na agulha. E agora eu vou passar ele por baixo desse nó aqui, ó. Eu vou colocar aqui por dentro da trama, vou jogar ele aqui pra dentro. Então, é como se eu fosse jogar pra parte de dentro, entre essa trama e a outra de baixo. E vou sair com ele aqui na frente do nó. Então, eu só vou passar ele por baixo do nó, tá? Eu ponho a agulha aqui e puxo aqui do outro lado, tá vendo? Eu tô passando por baixo desse nó que tem aqui de baixo, que tem aqui na ponta. É só pra eu prender esse fio por dentro da trama lá de baixo. Aí, agora, com esse fio preso, eu vou e faço aqui um nó. Criei o nó aqui, e aí você vai ajustando para ele criar
o espaçamento que é preciso aqui para ele ficar no lugar certo, tá? Agora eu vou fazer novamente a trama aqui do centro. Volto a fazer mais um nó aqui na extremidade. Criando aqui mais um elo, ok? Que depois eu vou prender, amarrar esses fios. E agora aqui do outro lado eu vou fazer novamente a mesma coisa. Vou passar esse fio aqui da extremidade. Vou passar de novo aqui por dentro da trama, por trás desse próximo nó que eu tenho aqui. Assim como eu fiz lá no primeiro. E aí eu vou encaixando essa trama aqui no fundo, criando o fundo aqui da minha peça. Vou criar novamente mais um nó aqui no centro, intercalado esses dois últimos. Agora eu vou passar aqui no último nó desse lado, tá? Então eu passo por mais um nó aqui por dentro da trama para prender a ponta. E faço aqui o nó do outro lado, criando mais um elo. Com essa última fileira aqui, eu já chego na metade da minha medida. Então, eu já passei aqui por dentro de 3 nós, aqui nessa parte da trama. Agora, eu vou fazer o outro lado do mesmo jeito. Então, eu vou virar aqui e vou repetir o que eu fiz desse lado de cá. Vou começar criando aqui a sequência de nós. Pronto, eu já terminei, eu vou jogar esses fios todos lá pra dentro. Porque agora eu preciso fazer a junção dessa parte aqui, desse centro, pra eu fechar aqui, porque ele tá dividido em duas partes. E depois, fechar aqui essa parte que ainda tá aberta, tá? Então, agora eu vou virar a peça pelo avesso. Porque eu preciso fazer esses acabamentos todos. Eu vou jogar todos esses fios aqui pra dentro, pra eu fazer o acabamento pela parte de dentro da bolsa. O primeiro acabamento que eu vou fazer aqui vai ser amarrar todas essas pontas das tramas que eu fiz aqui no centro, tá? Então, eu vou pegando ponta com ponta, uma do lado e outra do outro, e faço um nozinho duplo. Então, eu tenho a primeira ponta aqui desse nó desse lado, eu vou pegar a primeira ponta desse nó do outro lado da abertura, e vou fazer um nó, uma amarração. E aí, eu vou pegando fio por fio e fazendo essas amarrações, tá?
Então, eu já fiz aqui a amarração de todos os fios e ficou assim. Agora eu vou cortar. Você tem aqui a opção de passar essas pontas por dentro dos nós se quiser. Eu não vou fazer isso, eu vou só cortar mesmo, porque depois eu pretendo fazer um forro para essa bolsa. Mas também não tem necessidade, tá? Eu vou cortar esses fios, deixando assim uma margem de meio centímetro dos nós aqui. Já tenho aqui todas essas partes cortadas. Agora, eu vou fazer as amarrações desse outro lado aqui, com esses nós que sobraram. Vou ajustar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. E de cada lado eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elos, tá? O que eu vou fazer é 3 nós. Eu vou prender aqui em 3 elos, então eu vou pegar as duas primeiras pontas desse primeiro nó aqui, as pontas centrais. Vou passar aqui por dentro, puxar aqui por dentro do primeiro elo vazio, as duas pontas, tá? Então, eu tenho aqui as duas pontas desse primeiro nó. E aí eu vou amarrar com as outras duas pontas que tecem o nó, que estão aqui de fora, tá? Então eu pego a primeira e faço aqui uma amarração com essa ponta que eu passei por dentro do elo. Um nó duplo simples. E pego a segunda e faço a mesma coisa. O próximo nó aqui eu pego e faço a mesma coisa, eu pego as duas pontas centrais e passo aqui, puxo por dentro do próximo elo. E são aqueles elos que, criando a trama aqui no fundo, eu fui criando aqui no lateral, tá? Então, eu pego aqui mais um nó e faço a amarração. Então, eu já tenho aqui 2 nós presos, esses 2 primeiros. Agora, eu vou fazer mais o terceiro. Vou passar aqui por dentro do elo. E agora, no quarto nó, no nó central aqui, porque eu ainda tenho 4 nós, tá? Depois eu vou repetir. Eu posso fazer assim pra ficar mais fácil. Eu fiz 3 de um lado, agora eu vou fazer os 3 do outro lado e vou deixar esse aqui do meio por último. Então, eu vou pegar aqui e vou começar do mesmo jeito. Pego os fios do meio, passo por dentro do elo e faço a amarração. E agora, que eu já tenho todas as partes aqui das laterais presas, me falta aqui as 4 últimas pontas do nó central e eu tenho aqui ainda um elo de cada lado, tá? Aqui por baixo dessas amarrações. Eu tenho um aqui e um aqui do outro lado. Eu agora vou dividir. Eu pego 2 pontas e passo por um elo de um lado. Então, eu passo o fio central do nó por dentro do elo e faço a amarração. E pego a outra ponta e passo pelo outro elo do outro lado. E amarro aqui as 2 últimas pontas. E aí eu tenho todos esses nós aqui, que ainda me restavam presos.
e o fundo completo, tá? Totalmente fechado. Eu posso também fazer o acabamento dessas pontas, como eu falei. Eu aqui nesse caso, eu acho que eu vou passar as pontas por dentro de um nó. Então eu vou puxar elas aqui. É só para não correr o risco que as pontas elas passem pro lado direito na hora que virar a peça. Você pode colar também se quiser, se preferir. E essas pontas aqui de cima eu vou passar por dentro dos nós aqui, dessa parte, tá? Vou fazer os acabamentos pra baixo. Então pronto, fica assim. Eu agora vou voltar com ela pro direito. Então veja qual é o lado que você tem que dobrar. Eu vou aqui modelar todas as dobras, as amarrações. Agora aqui para finalizar falta só a aplicação do fecho. Eu vou fazer aqui a costura do fecho. Eu começo com esse fecho que eu tenho aqui, ele é um pouco maior do que a medida que eu preciso. Mas eu vou adaptar, então eu vou prender ele daqui, desse início, aqui da minha abertura, né? Desse lado, até chegar aqui do outro lado. Pra prender esse fecho aqui é só costurar manualmente, tá? Então eu vou dando pontadas, prendendo de forma firme, por toda a extensão aqui da abertura, de um lado e do outro. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal em que eu mostro a aplicação de fechos. Eu vou deixar todos os links desses vídeos aqui na descrição desse projeto para vocês verem com mais detalhe, tá? Finalizei aqui a peça, ela ficou assim. O fecho ficou dessa maneira. Então eu costurei ele aqui por toda a abertura. E por dentro ela fica assim. Eu depois quero fazer um forro para colocar aqui por dentro. Eu vou fazer com material sintético que tenha já uma armação. Pode ser feito de tecido também. Eu vou aplicar aqui embaixo, no fundo, um material para poder esconder os nós, assim como eu faço em todas as minhas outras peças. Fiz aqui a aplicação da etiqueta e tenho a base da minha bolsa pronta. Você pode produzir alças do próprio material ou utilizar aqui uma alça tiracolo de corrente, assim como eu vou utilizar. Pode prendê-las diretamente aqui, o mosquetão diretamente na trama, ou utilizar argolas articuladas assim como essas, para criar aqui uma base para prender a sua alça. Então, você passa a argola aqui pela trama. E cria aqui essa base, onde você prende depois a sua corrente e cria aqui a base para prender a alça. E aí, a nossa mini bag, ela fica assim.
Ela tem o tamanho perfeito para carregar os principais documentos na parte interna e ainda é possível carregar aqui o seu telefone pela parte externa, se você quiser, mas também pode ser pela parte interna. Então, cabe muito bem um telefone, os documentos principais e chaves aqui. Ela ficou com um tamanho muito bom, que cabe bastante coisa. E agora eu quero saber o que você achou desse projeto. Me conta aqui nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.